todos, o meu nome é Filipa Rocha e sou colaboradora do jornal Referência. E hoje vamos apresentar o remate à conversa. E como sempre, temos o Eduardo Carvalho a fazer a sua análise. Olá, Eduardo. Olá, Filipe, um grande abraço a todos os que nos seguem, especialmente a todos os apaixonados por futebol, acima de todas as polémicas. Nesta edição vamos fazer a análise dos jogos da sexta jornada da Primeira Liga que envolveram as equipas da nossa região e imediatamente o lançamento dos próximos compromissos. Um acerto de calendário com a deslocação de Gil Vicente do Sporting. Os gilistas depois receberam o Vitória Sport Clube para o primeiro derby minhoto da jornada 6. Exato, tivemos aqui uma jornada que começou de uma forma estranha, digamos assim, porque tivemos a meio da semana esse tal jogo em atraso do Sporting frente ao Gil Vicente, em que os gilistas se deslocaram ao Alvalade. Foi um jogo em que os Leões tiveram muitas dificuldades, com alguma dificuldade em penetrar na defensiva gilista, e à conta de um meio-campo muito, muito defensivo, os gilistas conseguiram emperrar as iniciativas dos Leões. No entanto, o jogo foi decorrendo, também não houve grandes oportunidades por parte dos forasteiros nessa primeira parte, e na segunda parte, aí sim, conseguiram adiantar-se no marcador através de Lucas Mineiro, num lance que acabou por apanhar desprevenido o Sporting, surgiu num livre lateral. Mas depois o Sporting acabou por ter aqui alguma desorientação e teve muita dificuldade em conter os contra-ataques do Gil Vicente, que esteve perto de fazer o 2-0 e eventualmente matar o jogo. E foi aí que Ruben Amorim decidiu fazer várias alterações de uma assentada, alterações que surtiram efeito, lançando, por exemplo, Tiago Tomás, András Sporar e Daniel Bragança. Todos eles foram decisivos nessa reta final, e juntamente com a grande figura da equipa neste início de campeonato, Pedro Gonçalves, construíram primeiro o empate e depois, com os gilistas com algumas dificuldades depois em conter esta avalanche final sportinguista, acabaram mesmo por vencer por 2 golos de diferença. Foi um jogo em que o Sporting podia ter escorregado, mas que sobreviveu a este jogo e conseguiu partir para esta jornada 6, com possibilidades de chegar à liderança. Depois, o próprio Gil Vicente recebia o Vitória de Guimarães, estando aqui a defender este início de campeonato interessante, em que chegaram mesmo a vencer o primeiro jogo e a estar invictos durante algumas jornadas, e recebiam uma equipa que tem desde há 2 semanas um novo treinador, João Henriques, e que está algo periclitante, não só em termos de resultados, mas sobretudo em termos de jogo jogado. E a verdade é que os gilistas conseguiram controlar boa parte do jogo, não dominar, mas controlar uma boa parte deste jogo, deste derby minhoto frente ao Vitória. Mas as individualidades acabaram por fazer a diferença, com Quaresma finalmente inspirado e a surgir decisivo nos vitorianos. Também Marcos Zé, Depois do empate do Gil Vicente, que acabou por ser justo face ao que estava a acontecer, à reação também que os gilistas conseguiram depois ao primeiro golo do Vitória, e acabava por a toada do jogo ser mais para o lado do Gil Vicente,
estava mais próximo de marcar do que propriamente do Vitória de Guimarães. Mas nessa tentativa de chegar à vitória, o Gil Vicente acabou por, nessa parte final do jogo, apanhar-se desprevenido na sua defesa, com Marcos Edwards, entrado pouco tempo antes, a conseguir finalizar e fazer o 2-1, a vitória do Vitória de Guimarães fora de casa, nessa antecâmara da recepção ao líder Sporting. E temos também o Gil Vicente aqui nesta próxima jornada, num duelo que começa agora a ser decisivo para a equipa, em que vai à Madeira, a casa do Nacional, para defrontar os nacionalistas na Choupana, um jogo que será difícil e que, perante a possibilidade de uma derrota, começa a colocar o Gil Vicente em dificuldades na tabela classificativa. Depois, na jornada anterior, ter vencido pela primeira vez no campeonato, o Rio Ave conseguiu ganhar consecutivamente pela primeira vez em jogos oficiais desta época, não é verdade? Sim, é verdade, Filipa. Foi um jogo em que os rioavistas também tiveram alguma dificuldade em lidar com a pressão do Moreirense. O Moreirense montou desde cedo uma pressão alta, tentando de alguma forma copiar aquilo que o Benfica havia feito há umas jornadas atrás, mas desta feita o Rio Ave conseguiu não sofrer golos numa fase inicial e depois ultrapassar essa primeira fase de pressão do Moreirense e ser mesmo a primeira equipa a marcar. Com esse primeiro golo aos 14 minutos de Lucas Piazzone, o jogo parecia bem encaminhado para os rioavistas, mas foi o Moreirense que teve uma excelente reação, esteve próximo do empate, não conseguiu até ao intervalo esse empate que de alguma forma se ajustaria ao que estava a acontecer no terreno de jogo. E na segunda parte voltou a ser o Rio Ave a começar por cima, a começar dominante de alguma forma, mas também com algumas dificuldades, novamente como no primeiro tempo, para saltar essa primeira teia de pressão dos cónegos. Os cónegos vinham para este jogo com algumas limitações em termos de equipa. O próprio treinador Ricardo Soares estava também impedido, devido à Covid-19, de dar a sua orientação a partir do banco, e isso acabou por pesar naqueles momentos decisivos em que se sentiu que o Moreirense não foi aquela equipa eficaz que poderia ser se o seu treinador de alguma forma pudesse, em tempo útil, não dar propriamente indicações, não acho que seja isso fundamental, o papel de um treinador, mas sim conseguir atuar em direto, digamos assim, no momento, face às incidências de jogo, e isso poderia ter sido fundamental para um outro resultado dos cónegos. Os cónegos que foram dividindo, foram tentando o empate e depois também se viram em contrapé num lance aos 83 minutos. Sofreram um lance de contra-ataque perigoso, foi travado o jogador do Rio Ave e depois novamente Lucas Piazzone assumiu a cobrança desse lance, fazendo o bis na partida e deu a vitória ao Rio Ave. O Rio Ave joga agora fora, frente ao Belenenses Stade, na abertura da jornada 7, esta sexta-feira. Já o Moreirense recebe um Paços de Ferreira, que vem foi uma das surpresas desta jornada, como falaremos de seguida. Isto se o jogo se realizar, porque entretanto o Moreirense teve um alastrar dos casos de contágio na pandemia
Covid-19 no seu plantel, tendo muitas dificuldades agora para montar o mínimo, uma equipa mínima para se poder apresentar para esse jogo frente ao Paço de Ferreira. Veremos se será possível, mas parece-me difícil, tendo em conta que a equipa não tem vindo a treinar nestes dias. O Sporting de Braga e o Famalicão defrontaram-se em mais um derby minhoto, com os Guerreiros do Minho a elevarem para 6 o número de vitórias consecutivas em todas as competições. Queres falar deste confronto um bocadinho? Sim, foi mais um derby do Minho. Tivemos, há pouco falámos do Gil Vicente, Vitória de Guimarães, tivemos também este Sporting de Braga, Famalicão. Era um jogo que de alguma forma trazia esta expectativa de perceber se o Famalicão, se a evolução do Famalicão estava a transformar a equipa de alguma forma naquilo que na época passada foi, uma equipa fortíssima, uma equipa capaz de jogar o jogo pelo jogo em qualquer terreno, em qualquer estádio, frente às equipas grandes do campeonato, e o Braga é uma equipa grande neste momento, mas notamos que ainda há muito caminho a percorrer por parte dos comandados de João Pedro Sousa, uma equipa que acabou por tentar ter posse em alguns momentos do jogo, mas maioritariamente foi uma equipa de expectativa, tentando aproveitar as falhas, as potenciais falhas que os arsenalistas lhes permitissem, e por isso foi uma avalanche ofensiva do Sporting de Braga, mais uma. Essa avalanche não ficou espelhada neste resultado, porque a equipa acabou por não ser muito eficaz, a equipa do Sporting de Braga, e só aos 74 minutos foi possível chegar ao golo. Foi através de Bruno Viana, um lance que surgiu já nesta reta final, e por isso, já quando pelo menos a equipa de Famalicão estava com esperança de levar aqui um empate que seria milagroso face ao que aconteceu no terreno de jogo, esse gol de Bruno Viana acabou por manter esta sequência vitoriosa do Sporting de Braga, que já se estende há 6 jornadas, portanto há 6 jogos consecutivos para todas as competições, incluindo a Liga Europa, e o Sporting de Braga desloca-se agora ao Estádio da Luz no domingo, para defrontar o Benfica nesse fecho de jornada que será certamente apaixonante. E o Famalicão receberá o Marítimo na tarde de sábado, mais uma oportunidade para o Famalicão crescer como equipa e voltar a estar um pouco mais próximo de ser essa grande equipa que foi na época passada. Eduardo, esta foi uma das jornadas marcadas, esta foi uma jornada marcada pelas derrotas dos principais candidatos ao título do campeonato em casa de equipas nortenhas, e tivemos logo no início da 6ª jornada a derrota do Futebol Clube do Porto frente ao Paços de Ferreira, e terminou com o Benfica a receber e a vencer o Benfica. É de realçar que os axadrezados ainda não conheciam o sabor da vitória nesta temporada. Sim, esperava-se um jogo, não digo simples para o Benfica, porque este tipo de duelos históricos acaba por trazer no subconsciente dos jogadores, traz as equipas para um nível superior àquele que muitas vezes estão, sobretudo as equipas menos fortes em teoria, como é o caso deste Boa Vista. Um Boa Vista que procura voltar a um passado de glória que teve, esse Boa Vistão, e esta época investiu muito com a chegada de jogadores verdadeiramente surpreendentes, como o Javi Garcia, como o Adil Rami, mas a verdadeira figura tem sido, como temos falado aqui quase todas as semanas, tem sido o Ángel Gomes. Ele foi mais uma vez a figura deste jogo, conseguiu
conseguiu eliminar a equipa nos momentos de aperto, e o Benfica, que acabou por começar não muito forte, mas com uma oportunidade flagrante. Primeiro, essa oportunidade de Vertonghen, depois um golo invalidado a Darwin Núñez. Se tivesse essa possibilidade de marcar primeiro, o jogo poderia ter sido completamente diferente. A verdade é que o Boa Vista resistiu a esse impacto, e foi uma equipa muito consistente defensivamente. Vasco Seabra adotou um esquema de 3 defesas, 3 centrais, muitas vezes, quando os alas fechavam como laterais, e isso acabou por retirar aqui alguma profundidade ao Benfica, onde é fortíssimo, com Waldschmidt, com Darwin Núñez, e eles não conseguiram aproveitar essa profundidade, tiveram que vir buscar jogo mais atrás, e tiveram dificuldades. O Boa Vista, muito forte, a pressionar a todo o campo, forte com e sem bola. Com bola conseguiam os axadrezados ser muito pragmáticos, mas também associativos entre os vários jogadores em campo. Não havia a tentativa de bola longa para explorar a profundidade pura, como se fazia antigamente, mas sim um futebol mais ligado para explorar um contra-ataque organizado. E foi isso que o Boa Vista conseguiu várias vezes neste jogo. Angel Gomes sofreu e depois converteu uma grande penalidade logo aos 18 minutos. E depois Albert Ellis, o hondurenho, um extremo adaptado a avançado centro, conseguiu aos 38 minutos o 2-0, com que se chegou ao intervalo. O Benfica tentou reagir, Jorge Jesus colocou cedo, esgotou cedo as substituições, mas a equipa não produzia da forma que se esperava, não conseguiu ter um futebol, um ataque posicional organizado, criativo, intenso nessa criatividade, não intenso na parte física, e por isso teve muitas dificuldades em criar oportunidades de perigo, e foi sem grande surpresa que não só não marcaram, como ainda sofreram um terceiro golo por parte de Amash, lateral esquerdo, a seguir, por parte de todos nós, todos os nossos ouvintes, mas também eu particularmente vou seguir este lateral com atenção, porque mostrou pormenores de grande qualidade, e conseguiu um golo de belo efeito, um remate a meia distância, que matou o jogo, fez o 3-0. Foi uma vitória justa do Boa Vista, que agora visitará o último classificado, o Farense, a única equipa ainda sem vitórias na Liga. Como já foi referido nesta nossa conversa, a sexta jornada iniciou-se na passada sexta-feira, com o jogo do Passos Ferreira e já com Pepa no banco, é de realçar isto também, a receber um Futebol Clube do Porto vindo de um jogo da Liga dos Campeões que decorreu ao meio da semana. Sim, foi um jogo... Era um jogo que, de alguma forma, se percebia que era de risco para os Dragões. Todos estes jogos antes ou depois de jogos de Liga dos Campeões, mesmo de Liga Europa, mas sobretudo Liga dos Campeões, que tem uma carga física e anímica maior, exatamente. São jogos muito, muito delicados. E aqui o Futebol Clube do Porto encontrava um Passos de Ferreira a jogar no seu terreno. E é verdade que, apesar de não haver adeptos, na minha opinião, ainda pesa jogar fora de casa. Há sempre o conhecer os cantos à casa, há sempre a identificação com algo que nos é familiar, não é? Quando se joga em casa, e isso não acontece fora de casa. O Passos de Ferreira, uma equipa que neste tipo de duelos costuma ser sempre muito difícil de bater, e mostrou, começando muito solidária, muito concentrada, muito forte naquilo que o Futebol do Porto costuma ser forte, nesses duelos a meio campo.
e foi num desses lances em que também face a um ressalto, alguma atrapalhação no último reduto dos Dragões, aproveitaram para fazer o 1-0. Foi um golo que surgiu e que de alguma forma deu ânimo aos castores para continuarem, para intensificarem essa agressividade tática que estavam a impor no jogo. E depois, no decorrer dessa primeira parte, a verdade é que o Futebol Clube do Porto tentou pegar no jogo, tentou dominar com bola, mas muito lento nessa troca de bolas. Grujic surgiu em bom plano, na minha opinião, apesar de Sérgio Conceição tirar logo ao intervalo, surgiu em bom plano. O problema foi mais esse meio campo a 3, jogadores muito parecidos, jogadores pouco criativos. Otávio, que é um jogador de raiz da posição 10, surgiu a partir da ala esquerda, e então muito pouca criatividade para o Futebol Clube do Porto nesse ataque à baliza do Paços de Ferreira. Foi apenas em lances de bola parada que os Dragões conseguiram incomodar e criar perigo. Estiveram mesmo perto de fazer o empate, não conseguiram numa primeira fase marcar, e aí o Paços de Ferreira foi ganhando algum conforto no jogo. Stefano Eustáquio conseguiu, mesmo perto do final da primeira parte, aos 43 minutos, fazer o 2-0, num excelente remate. E o Futebol Clube do Porto ainda conseguiu terminar a primeira parte contendo os danos e reduzindo para 2-1 na sequência de uma grande penalidade. Isto já depois do Paços estar muito, muito próximo do 3-0, num lance invalidado, que não permitiu que esse 3-0 chegasse, mas mais tarde, na segunda parte, face a uma tentativa de reação do Futebol Clube do Porto, mas uma tentativa pouco esclarecida, com pouco discernimento. É verdade que poderia ter surgido o golo do empate, mais uma vez não surgiu, e aí foi o Paços a marcar. Mais uma grande penalidade, e desta vez Bruno Costa, ex-Futebol Clube do Porto, conseguir cobrar com classe essa grande penalidade, e o resultado não era muito surpreendente face ao que estava a acontecer no terreno de jogo, pela forma eficaz, pela forma solidária, pela forma como o Paços de Ferreira estava a encarar este jogo de uma forma não muito recuada em termos de linhas defensivas, mas a jogar a todo o campo. Não saía tantas vezes assim com perigo, mas controlava o jogo, levando-o para zonas do terreno longe da sua baliza. E foi assim que apenas aos 78 minutos Otávio fez o 3-2, mas não foi possível para o Futebol Clube do Porto uma reação muito, muito, muito para além daí. O golo de Otávio foi realmente um grande golo, mas a vitória do Paços acabou por se manter até a final. Foi um jogo terrível para o Futebol Clube do Porto, nessa antecâmara de mais um jogo da Liga dos Campeões, um jogo decisivo, de alguma forma, para garantir uma boa posição face ao apuramento para a próxima fase. Esta é mais uma semana de compromissos europeus para dois emblemas que representam o norte de Portugal. Começando pelo Futebol Clube do Porto, que ontem recebeu e venceu o Marselha num jogo a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Gostaria, eu e os nossos espectadores, de saber a tua opinião sobre esta inconsistência dos azuis e brancos. Porque é que eles têm oscilado tanto nos resultados e nas exibições? Eu acho que há aqui vários fatores que pesam para tudo isto estar a acontecer. Em primeiro lugar, o facto de o mercado de transferências para o Futebol Clube do Porto ter sido resolvido muito tarde.
As saídas de Danilo e de Alex Telles são sem dúvida baixas de peso, porque eram jogadores eram jogadores fulcrais no contexto do 11 portista, mas o problema não foi tanto eles terem saído, mas sim não ter havido uma resolução destas situações atempada para que fosse possível repor com outros jogadores que se calhar jogadores diferentes daqueles que chegaram no Futebol Clube do Porto. É verdade que houve elementos interessantes a chegar, inclusivamente Zaidu, que tem sido uma agradável surpresa em termos ofensivos no Futebol Clube do Porto. A meio campo, Grujic dá sinais de ser um jogador tecnicamente muito evoluído, mas ainda lhe falta entrar neste ritmo competitivo dos azuis e brancos. E eu acho que falta, acima de tudo, outro tipo de jogador, faltava outro perfil de jogador para uma e para outra posição. Não chegou, não havia tempo para isso. Essa é uma das justificações. A outra tem a ver com este início da época que assim ditaram os sorteios para o Futebol Clube do Porto, com jogos muito complicados em sequência. É verdade, todas as equipas têm que jogar contra todas, não é? Mas a sequência com que isto acontece, o ser casa, o ser fora, o ser entre jogos da Liga dos Campeões, e este ano é preciso ter em conta que há um engrossar de jogos no calendário por causa da pandemia. O campeonato começou mais tarde, há compromissos de seleções, e isso faz com que os jogos a meio da semana sejam mais. As equipas têm que se adaptar a isso, e quando de alguma forma têm que fazer a pré-época com a época já em andamento, como tem acontecido com o Futebol Clube do Porto, isso torna-se mais gravoso. Por fim, o facto de Sérgio Conceição estar a utilizar uma rotatividade muito grande entre os jogadores, uma rotatividade que eu entendo ser necessária perante este tipo de microciclos que tem havido, mas o critério tem sido um critério difícil de perceber, na minha opinião. É verdade, Sérgio Conceição é ele o treinador, mas há aqui dificuldade em entender o transfer de uma equipa para a outra entre jogos, na maioria dos jogadores que têm estado em jogo, porque há jogadores que estão em grande num determinado jogo e depois no jogo seguinte não jogam. E não parece ser por vezes por poupança, porque no jogo imediatamente a seguir voltam a não jogar. É o caso, por exemplo, de Nakajima, Fábio Vieira também já aconteceu. Agora tem sido novamente aposta foi, por exemplo, neste último jogo frente ao Marselha, de que falarei já de seguida. Mas a verdade é que, se essa rotatividade não for muito criteriosa, há muita dificuldade para uma equipa se manter um rendimento constante e equilibrado. E tem sido, na minha opinião, esse o principal problema do Futebol Clube do Porto. Outro clube que tem compromissos europeus esta semana é o Sporting de Braga, que se desloca ao terreno do Leicester, também a contar para a terceira jornada, mas desta vez da Liga Europa. Parece que os bracarenses têm alguma hipótese de sair de Inglaterra com um bom resultado? Sim, eu penso que sim. Primeiro porque há sempre, por parte das equipas de grandes ligas, alguma desvalorização da Liga Europa. Isto acontece porque a Premier League é prioritária para estas equipas. A possibilidade de um Leicester se apurar para a Liga dos Campeões
é para eles, em termos financeiros e até eventualmente de prestígio, superior a chegar longe na Liga Europa. Havendo aqui também essa rotatividade que falámos há pouco para os azuis e brancos, também se aplica a uma equipa como o Leicester, que está envolvida em várias frentes, que tem estado muito bem na Liga Inglesa e que, frente ao Sporting de Braga, terá que fazer aqui algumas opções. A tomada de decisão pode passar por manter a equipa, os jogadores de maior destaque, os jogadores que têm sido mais decisivos, como Jamie Vardy, como Tielemans, e aí, como o Maddison, por exemplo, e aí esses jogadores de alguma forma ressentir-se fisicamente, ou então fazer aqui uma rotatividade que, se não for criteriosa, pode mudar o figurino, pode mudar muito o figurino da equipa, como por exemplo vimos o Passos de Ferreira, o Futebol Clube Porto em casa do Passos de Ferreira. Por isso, essa é o primeiro fator. O segundo fator tem a ver com a qualidade do Sporting de Braga. Os arsenalistas têm atualmente um plantel muito bom, com soluções para todas as posições. Eventualmente na linha da frente, Paulinho não tem um rival à altura, mas quase todo o resto, quase todos os restantes setores são muito fortes e profundos em termos de plantel. E tem um treinador, Carlos Carvalhal, que tem experiência no futebol inglês, um treinador já muito tarimbado, não só com ideias muito interessantes para o jogo, mas também essa experiência que lhe permite abordar estes jogos com a mentalidade certa para poder causar surpresa. Seria sempre uma surpresa essa vitória ou um empate, sequer, no terreno do Leicester, mas é uma surpresa que eu acho que é mais provável do que muitos pensam. Passaremos agora aos destaques da semana, por isso pedia-te brevemente uma frase, se possível, que nos contasses quais foram as tuas escolhas para o remate de trivela e para o remate ao ângulo. O meu remate de trivela vai ser aqui uma dupla situação. A primeira, o Futebol Clube do Porto, a vitória do Futebol Clube do Porto em casa frente ao Marselha. Era um jogo em que os Dragões tinham aqui a responsabilidade de vencer, porque já de seguida digamos que essa eliminatória dentro da fase de grupos prossegue frente ao Marselha novamente, mas agora no Velódromo, e aí a priori será um pouco mais difícil, e os Dragões, vindos de uma vitória e de uma derrota na primeira jornada, precisavam de ganhar para se colocar aqui em boa posição. Foram uma equipa novamente pragmática, como tinham sido frente ao Olympiacos. Conseguiram jogadas associativas muito interessantes. A equipa pareceu muito mais solta, muito mais pragmática e eficaz em todos os momentos do jogo. Jogou não tanto numa postura de ataque posicional, não foi dominadora, mas sempre que tinha a bola tinha muito critério e tomava boas decisões, e por isso foi uma equipa com e sem bola muito mais forte do que o Marselha, que acaba por desiludir face a individualidades de grande qualidade que tem. Essa vitória do Futebol Clube Porto seria o meu primeiro remate de trivela. O segundo é Pedro Gonçalves. Tem sido a verdadeira figura no Sporting e tem levado o Sporting às costas completamente pelas suas exibições, por aparecer nos momentos decisivos em todo tipo de jogos, inclusivamente há 2 ou 3 jornadas atrás, frente ao Futebol Clube do Porto. E quanto ao remate final, qual é a tua escolha? Portanto, porque é aí que estás a perguntar o remate ao ângulo, não é? Primeiro.
Sim, sim, tu Exato. ainda não falaste sobre ele. O meu remate ao ângulo seria relativamente às exibições de Paços de Ferreira e Boa Vista. Foram equipas que jogavam frente aos principais candidatos ao título, como referiste no início do programa, e que não se limitaram a defender. Tiveram uma postura em todo o campo, estiveram muito, muito bem nesse futebol total e, na minha opinião, esse tipo de postura devia alargar-se a muito mais equipas para termos um campeonato português mais forte, mais competitivo, quando chega às competições internacionais. Agora sim, qual é a tua escolha para o remate final? Pronto, relativamente ao remate final, eu, face à situação de pandemia que vivemos e que nos continua a assolar já há vários meses, eu gostaria de dar aqui conta ou dar aqui nota deste regresso de Cristiano Ronaldo. Ele ganhou a luta contra o coronavírus e após quase 3 semanas de paragem foi verdadeiramente decisivo nessa vitória da Juventus na Série A. A forma como ele consegue, depois dessa paragem, estar em grande, ser decisivo, estar física e animicamente a 100 ou 200%, continua a surpreender e é um jogador que os anos parecem não passar por ele. É verdadeiramente um monstro competitivo e um dos 2 melhores jogadores do mundo. O meu outro destaque seria relativamente a Diogo Jota, mais um jogador português e que continua imparável. Mais um hat-trick no jogo de ontem da Liga dos Campeões. Ele que marca 4 jogos consecutivos, portanto 4 jogos, 6 golos, um score fantástico, um score a Cristiano Ronaldo. Veremos se é possível manter essa cadência. Claro que é difícil, mas não só pelos golos, mas as exibições do Diogo Jota têm sido fantásticas. A atitude competitiva dele é brutal e aliado a uma técnica acima da média, tem sido um jogador numa afirmação brilhante e que nem sempre é fácil quando se está numa das melhores equipas do mundo, uma das 2 melhores equipas do mundo neste momento, na minha opinião, o Liverpool. Isto na antecâmara de mais um microciclo de seleções nacionais em que Portugal tem tido, o Fernando Santos tem tido alguma dificuldade para escolher um jogador para a posição 9, tem sido João Félix a jogar, Diogo Jota é uma boa opção como falso 9, na minha opinião. Esta foi mais uma análise com o Eduardo, a quem agradeço novamente. Obrigada, Eduardo. Obrigado, Filipe. Para verem mais conteúdos do Jornal de Referência, podem sempre consultar o site jornaldereferencia.pt. Visitem também e deixem o vosso gosto nas nossas redes sociais, quer no Facebook, quer no Instagram e também no Twitter.